aproveitar a oportunidade para aprender a palavra de Deus, amém? Vamos orar pelas crianças antes delas saírem? Cadê? Traz aí a turma toda de volta. Virgem, você pode vir aqui orar pelas crianças? Vamos a orar. Yo le convido que cierre sus ojos y que apoye la oración. Amén. Extienda sus manos para las crianzas. Vamos a orar juntos por ellos. Amén. Señor Jesús, cuánto agradecemos por esta oportunidad tan linda, Señor, de estar en tu casa. Gracias te damos, Señor, por este momento de comunión, Señor, de los hermanos unos con otros. Que tu amor, Señor, inunde nuestros corazones en este día. Por favor, te lo suplicamos, Señor. Oro también por los niños, Señor, en esta mañana. Ellos están en tus manos, Señor. Toma su corazón, Señor, y que ellos puedan entender desde pequeños tu palabra y puedan aprender a amarte, Señor. Bendice a cada uno de estos niños, Señor. Bendice, Señor, sus padres, su familia, Señor, representada. Te rogamos también por Vía, Señor, que ha estado enferma. Señor, pon tu mano de sanidad sobre ella, Señor. En el nombre de Jesús, calma el corazón de sus padres, Señor, y trae paz. En el nombre de Jesús te lo estamos rogando, Señor. Que tu bendición se derrame sobre estos niños, Señor. Y que ellos puedan, Señor, ser la iglesia del futuro, Señor. Que podamos verles, alabar y glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por ellos. Amén y amén. Amém. Meus amados, é sempre um prazer enorme assim, poder compartilhar da palavra do Senhor, né? Eu trago para vocês um abraço do nosso pastor, aquele jargão de pregador, né? Mas enfim, de fato eu troquei alguns e-mails, um e-mail com ele essa semana, né? E ele pediu que eu mandasse aí um abraço para todos vocês de verdade. Eu queria aproveitar e mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, para minha mulher, para meu filho, para todos vocês. Mas amados, ouvindo até um pouco do que a Keila falou aqui, né, exortou a nós acerca do serviço, acerca da missão que nós temos como crentes, como servos de Deus, e talvez a resposta venha antes do culto acabar, porque Deus tocou algo tremendo no meu coração durante essa semana, quando eu meditava na sua palavra, e Ele me levou a um texto que se encontra lá no capítulo 21 do livro de João, e eu queria compartilhar um pouco desse aprendizado que eu tive com o Senhor, né? Engana-se quem acha que o pregador é apenas o transmissor da palavra. O pregador, ele é o primeiro a tomar o couro, né, pastoreira? A gente é o primeiro a ficar na alça de mira do Senhor. E o Senhor, quando Ele quer, Ele fala profundamente aos nossos corações. Eu quero compartilhar com vocês coisas que Ele já falou no meu coração. Amém? Amém. Vamos ler então. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos.
Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhe: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, não tendes nada que comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados. Ora, ao saltarem em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que agora apanhastes. Então Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde comer. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Vamos ficar por aqui. Senhor, nós cremos que a Tua palavra é fonte de vida para nós. Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra ela é eficaz. E que a simples leitura dela toca profundamente aos nossos corações. Mas nesse tempo que vamos aqui compartilhar um pouco dela, que seja o Senhor falando para a Tua igreja, e não eu. Que eu fique pequenininho e que o Senhor tome esse lugar aqui, tome a minha boca nesse momento, Senhor. É a oração que eu te faço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. O título dessa... A gente costuma dar um título, né, para as mensagens. E lendo toda essa passagem aqui, me veio uma pergunta à mente. E agora? E agora? Em Mateus capítulo 4, verso 18, nós temos contada a história do chamado de alguns discípulos. E interessante que esses discípulos são os mesmos discípulos sobre os quais o capítulo 21 de João nos fala. Eu queria que vocês lessem comigo Mateus capítulo 4, verso 18. E agora, gente? E agora? E Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim, eu farei de vocês pescadores de homens. Eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. E passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e os chamou também. E estes, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Jesus chamou esses homens e Jesus mostrou para esses homens na prática como é que deveria ser a conduta deles. Eles puderam experimentar na prática tudo aquilo que Jesus gostaria de ensinar para nós e nos ensina até hoje. Interessante que o texto vai dizer exatamente isso aqui. E passa, tá aqui, ó. E percorria Jesus toda a Galileia,
ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Amados, esses homens, eles experimentaram talvez a coisa mais importante da vida de um ser humano. Eles participaram efetivamente do ministério de Jesus. Eles fizeram parte efetivamente do ministério de Jesus. Vocês vão entender logo onde é que eu quero chegar. Foram chamados por Jesus, ouviram o chamado de Jesus, atenderam o chamado de Jesus, participaram do ministério de Jesus. E Jesus, ele ensinava todo instante para aqueles homens ali que eles iam passar por tribulações. João capítulo 16, versículo 33, vai dizer o seguinte: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações. Jesus chamou aqueles caras, eles ouviram o chamado do Senhor e seguiram. Eles viram tudo aquilo que Jesus fazia, tudo aquilo que Jesus pregava, eles ouviam tudo aquilo que Jesus falava. E num determinado momento, Jesus, sabendo daquele destino que lhe era reservado, que era a morte de cruz, Jesus começa a dizer para eles: olha, vocês nesse mundo vão ter tribulações, mas vocês têm que ter bom ânimo. E aí diz por quê. Ele dá aqui exatamente a fórmula de como vencer. A parte B desse versículo diz o seguinte: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse para eles assim: no mundo vocês vão ter tribulações. Está aí o problema. Jesus falou assim: vocês vão ter um monte de problema. Ninguém vai aceitar Jesus e vai ficar de mãos abanando, né? Não vai ficar de bobeira, como diz aí a gíria aí fora. Mas vocês têm uma coisa a favor de vocês: o bom ânimo. Porque vocês têm um exemplo claro de alguém que venceu o mundo. Eu venci o mundo. Jesus estimulou naqueles homens a prática da fé. E no versículo 29 de João, capítulo 20, ele dá uma demonstração disso lá para Tomé. Todo mundo conhece aí a história de Tomé, e aqui a gente já começa a entrar efetivamente onde a gente quer chegar, que é na segunda aparição de Jesus. Tomé, ele não tinha visto a primeira vez que Jesus apareceu aos discípulos, e quando Jesus aparece pela segunda vez, Tomé duvida que era o mestre. E Jesus estimulou ali Tomé à prática da fé. E no versículo 29 do capítulo 20 de João diz assim: disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Aqueles homens foram chamados por Jesus, eles viram tudo que Jesus já havia feito, eles participaram de tudo aquilo que Jesus já havia participado. E ainda assim, quando o mestre vai embora, quando o mestre é crucificado, eles se deparam com essa séria pergunta: e agora? Jesus Cristo, ele cumpriu a sua missão e ele nos desafiou a cumprir a nossa. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, amados, eu me remeti para esse texto quando eu lia, e eu fiquei a pensar: e se fosse comigo? E se fosse eu? O mestre foi embora, o pastor foi embora, o responsável foi embora, aquele cara que fazia o negócio acontecer foi embora. E agora? Esse texto mostra claramente, amados, para mim, para você, para todos nós, como somos limitados como seres humanos. E eu fico pensando: será que eu, tendo participado de tudo aquilo que aqueles discípulos participaram, tendo vivido ali próximo de Jesus, visto Jesus curar, visto Jesus pregar,
Visto Jesus fazer tudo o que ele fez, será que eu ia voltar atrás? Será que eu ia desistir em algum momento? E amados, aqueles homens desistiram. E esse texto demonstra isso claramente. Quando o mestre foi embora, quando Jesus morreu na cruz, aqueles homens ficaram sem saber o que fazer. Jesus lá atrás, como a gente leu lá em Mateus 4,18, chamou esses caras. Chamou Pedro, seu irmão, chamou Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e eles prontamente atenderam ao chamado do Senhor e começaram a o seguir. E foram feitos pescadores de homens. Mas, amados, Jesus havia morrido. E esse texto do capítulo 21 de João, ele começa dizendo exatamente o que aconteceu depois que Jesus morreu. E desse texto nós vamos compartilhar nessa manhã 3 lições importantíssimas. E agora? Sem o Mestre, tudo voltou ao que era antes. Sem o Mestre, eles voltaram a ser pescadores, não de homens, mas de peixes. E o texto vai dizer o seguinte: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos. Olha o que Simão vai dizer aqui agora. Quer saber? Eu vou pescar. Jesus, quando chama Simão, o que Simão estava fazendo? Pescando. O mestre morreu. E não obstante tudo que Jesus ensinou para eles, olha, fiquem tranquilos, vocês vão passar por tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu vou mandar para vocês o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, aquele que vai ajudá-los a consolidar e a cumprir esse ministério que eu mandei para vocês, a cumprir a missão que eu ordenei a vocês cumprirem, a dar continuidade a esse ministério que eu iniciei. Pedro voltou a pescar. E olha que interessante. Responderam-lhe os seus amigos ali, o seu irmão: nós também vamos contigo. Amados, o mestre foi embora, e agora? O pastor foi embora, e agora? Aquila foi embora, e agora? O Sérgio e a Virgem vão embora. E agora? E agora? A gente vai voltar a pescar por causa disso? A gente vai voltar a fazer aquilo que a gente fazia antes? Ou a gente vai, de fato, levar à frente a missão que nos foi confiada, o ministério que nos foi confiado? Eles voltaram a pescar os peixes. E olha que coisa interessante. Ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. Eu fico imaginando, a Bíblia dá um detalhe aqui, logo no versículo seguinte, dizendo que havia uma distância de 200 côvados entre o lugar em que eles estavam até a praia. É claro que no amanhecer, ainda o sol não havia se levantado naquele lugar, e eu imagino isso, eu não posso afirmar com certeza, mas o texto me dá a entender isso, que ainda ao amanhecer, aquela escuridão, às 6 da manhã, no horário de verão, porque aí começa a clarear mais tarde, né, pastor Irã? Escurece mais tarde e clareia mais tarde. Eles olhavam lá para a praia e avistaram um cara. E eis que, de repente, Jesus resolve falar com aqueles homens. E disse para eles: filhos, não tendes nada que comer? Responderam-lhe: não. Aí começa o segundo ponto aqui que eu queria dividir com vocês. O Mestre sempre nos surpreende.
Jesus sempre tem um negócio diferente para nós. Quando acaba a comida, quando a fome vem, o Mestre nos surpreende. E Jesus ali, com aquela autoridade toda que ele sempre teve, e esses dias eu estava lendo a Bíblia com a Paula em casa e eu comecei a rir. Porque Jesus ele tinha uma autoridade com um tom de humor espetacular. O fariseu começava a questionar Jesus, Jesus ia lá e dizia assim: pô, mas é você que está dizendo isso, não sou eu? As pessoas tentavam ali envolver Jesus em alguma coisa e Jesus de repente saía pela direita com aquele bom humor espetacular. E Jesus aqui usou um pouco de bom humor com eles. Quando Jesus resolve fazer essa surpresa para eles, quando Jesus resolve surpreendê-los, ele estava assim cercado de uma autoridade bem-humorada. Olha o que o texto vai dizer. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Amados, aqueles homens saíram para pescar à noite, entraram mar adentro, lançava a rede para um lado, nada. Lançava a rede para o outro, nada. Já de manhã cedo, eles estão voltando para a praia, sem um peixinho. Aí Jesus pergunta para eles: vocês não têm o que comer, não? Não. Senhor, a gente pescou a noite inteira. E nem um miudinho. Jesus dá uma ordem: joga a rede do lado direito do barco. Jesus surpreende aqueles homens. E Jesus está disposto a me surpreender e a surpreender você. Quando já não houver mais esperança, quando já não houver mais possibilidade de pescarmos qualquer coisa, de resolvermos qualquer coisa, Jesus quer te surpreender. Quando você se deparar com aquela famosa pergunta: e agora? O Mestre tem uma resposta para você. E Jesus segue aquele diálogo com aqueles homens ali. E aquele discípulo a quem Jesus amava, o versículo 7 vai dizer, né? Disse a Pedro: é o Senhor. Naquele momento, João teve a certeza no seu coração de que aquela ordem não poderia ter sido dada por nenhuma outra pessoa, senão pelo Mestre Jesus, senão por aquele que tem a solução para todos os nossos problemas, senão por aquele que tem a resposta certa para nós, senão aquele que pode tirar toda a dúvida do nosso coração, senão aquele que pode responder o e agora. E Pedro, como sempre, no seu ímpeto, ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava despido e lançou-se ao mar. Pedro, eu fico imaginando, a saudade de Pedro era tão grande, e ele havia sido aquele cara que tomou a iniciativa de voltar a pescar, e levou todo mundo com ele. A gente já ouviu, já viu na palavra de Deus diversas demonstrações de como Pedro tinha um carinho tão especial pelo Senhor, de como Pedro era aquele que se colocava à frente do Senhor. Pedro, quando os soldados foram lá prender Jesus, sacou de uma faca e arrancou a orelha de um soldado. O Mestre havia morrido e ressuscitado, agora a gente está sozinho, e eis que existe uma nova oportunidade de estar com o Mestre, de tocar o Mestre, de se assentar com o Mestre, de ouvir o Mestre. Pedro foi o primeiro a cair dentro d'água. Eu imagino Pedro desesperado nadando para chegar na praia para encontrar Jesus. Tamanho era o desespero daquele homem. E a terceira lição que nós podemos tirar desse texto, e a terceira resposta que nós temos para esse e agora, é que nós podemos ter certeza de que Jesus sempre cuidará de nós e suprirá todas as nossas necessidades.
Todas. Não vai ficar uma de fora. Talvez Deus não atenda ao desejo do teu coração, mas a tua necessidade vai ser atendida. Interessante, meus amados, e o texto vai percorrendo, eu me alegro cada vez mais, eu percebo cada vez mais essa autoridade bem-humorada de Jesus. Jesus era um cara leve, Jesus era um cara simples. Com Jesus não tinha mais ou menos, era um papo direto, era um papo reto, era uma conversa franca e transparente. E olha só, meus amados, nós podemos ter a certeza de que Jesus sempre cuidará de nós e suprirá as nossas necessidades. Meus amados, o texto vai dizer que quando aqueles homens chegam na praia, o banquete já estava pronto, o peixe já estava na brasa, o pão já estava junto com o peixe. É interessante que lá atrás Jesus pergunta assim para eles, vocês não têm o que comer? Ele já sabia, eu tenho. Está aqui, meus filhos, um peixe gostoso para vocês, está aqui um pão fresquinho para vocês. E ainda assim, meus amados, Jesus trouxe mais provisão para aqueles homens. O texto, com riqueza de detalhes, vai dizer o seguinte: ora, ao saltarem em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que agora apanhastes. Entrou Simão Pedro, olha o Pedro aí de novo, rápido e rasteiro, sempre pronto a ouvir a instrução do mestre. Entrou Simão Pedro no barco e puxou a rede para a terra, cheia. Olha o detalhe aqui da provisão divina. Olha o detalhe do cuidado do Senhor. Olha o detalhe do Senhor suprindo toda e qualquer das nossas necessidades. Cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Meus amados, a obra não pode parar. Certa feita, até ouvindo uma pregação aqui, feita pela própria Keila, ela disse algo que ecoa na minha cabeça e no meu coração diariamente. O reino de Deus não termina em mim. O reino de Deus não acaba em mim. E o reino de Deus, ele vai se estabelecer, e ele é estabelecido apesar de mim, independente de mim. Meus amados, aqueles homens simples e normais como nós, ouviram o chamado do Senhor, participaram de tudo aquilo que Jesus fez, ainda assim tiveram medo, ainda assim voltaram à sua vida normal, quando se depararam com a ausência do Mestre. E Jesus mais uma vez nos dá uma grande lição, meus amados, de que Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. E Ele vai nos ajudar e suprir toda e qualquer das nossas necessidades. O Senhor quer e vai te surpreender. Basta que você também queira. O Senhor quer e vai suprir toda e qualquer das suas necessidades. Basta que você queira. E quando eu e você e cada um de nós nos depararmos com essa questão, com essa pergunta, e agora? Que nós possamos nos lembrar do nosso Mestre. Nós possamos nos lembrar do nosso Mestre que nos surpreende. Que nós possamos nos lembrar do nosso Mestre que supre toda e qualquer das nossas necessidades. Eu não sei qual é a tua, e vocês também não sabem qual é a minha. Mas de uma coisa eu tenho certeza, e eu quero compartilhar essa certeza com vocês, e eu gostaria que vocês também tivessem essa certeza. O Senhor está pronto para atender ao nosso clamor. O Senhor está pronto para ouvir você dizer assim: Senhor, e agora? Passou, Senhor, da minha possibilidade. E quando você fizer isso, o Senhor vai dizer uma coisinha para você: meu filho, e agora é comigo.
o peixe já está servido e o pão já está disponível. Vamos comer, vamos cear. Amém? Eu queria que você curvasse sua cabeça agora. Eu vou cantar uma canção antiga e Deus colocou essa canção no meu coração quando eu preparava essa breve reflexão. Eu olhava bastante a sério a palavra de Jesus que diz que não é pelo muito falar. E eu quero compartilhar essa canção com vocês. Alguns de vocês conhecem ela. E nesse tempo você vai poder colocar diante do Senhor o teu e agora. Você vai poder dividir com o Senhor aquilo que está trazendo alguma preocupação para você. Aquilo que está fazendo com que você de repente pense em voltar atrás. Aquilo que está fazendo com que de repente você pense em voltar à tua vida normal que você tinha antes de Jesus e que talvez não fosse tão difícil, talvez não tivesse tantas tribulações, talvez não tivesse tantas provações. Mas eu quero te dizer uma coisa: basta que você clame ao Senhor e Ele vai atender o seu clamor. Amém? Vamos estar em oração agora, amados, e vamos cantar essa canção juntos, terminando esse momento, e que a palavra do Senhor possa encontrar morada e registro no teu coração. Amém? Há momentos
nós chegamos com a nossa rede vazia, o peixe já está na brasa, o pão já está na mesa, Senhor. Porque o Senhor conhece cada uma das nossas necessidades e o Senhor as supre, Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus, porque existem momentos na vida da gente que a gente quer voltar atrás e que a gente não quer continuar porque o fardo é pesado, o jugo não é suave. Mas obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza que o teu fardo e o teu jugo é suave e é leve, Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor pela provisão. Obrigado, Senhor, porque como tu fizeste com aqueles homens naquele dia, o Senhor faz conosco todos os dias e fará, Senhor, até a consumação dos séculos, até o dia de Cristo, até o dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor na glória. Ô Senhor, como nós ansiamos por isso. Obrigado, Deus, porque nós podemos ter a certeza de que todos os nossos e agora serão solucionados pelo Senhor. No nome de